Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui para mais uma tiragem coletiva. Vamos entender tudo, Virgem, sobre como serão seus próximos 30 dias? Para isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Eu peço que meu anjo de guarda me envolva e me proteja, e que ele envolva o anjo de guarda de cada um de vocês que estão ouvindo esta tiragem ou assistindo essa tiragem. Que o meu trabalho seja somente guiado pela minha intuição e pelo meu conhecimento. E dito tudo isto, vou pedir que vocês adaptem sempre tudo que vocês ouvirem aqui à energia de vocês, afinal de contas esta é uma tiragem coletiva. Caso você queira uma consulta na sua energia, eu vou pedir por favor que vocês cliquem no link na descrição do vídeo. E não menos importante, se você gostou, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Agora vamos lá, Virgem, vamos entender tudo sobre os seus próximos 30 dias numa linda mandala. E aí, meus amores, como vocês estão? A tia tá sumida, eu sei. Mas estamos se tornando aos pouquinhos, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender, Virgem. Como estará seu estado de espírito nos próximos 30 dias? Raiva. Virgem, eu percebo que nos próximos 30 dias, virginianos, né? Começamos um ciclo novo, o ciclo quem rege esse ano é Marte. E Marte traz mesmo, né, essa proposta da raiva, das brigas, da ação, mas não é só coisa ruim não, tá? Esses sentimentos, esse estado de espírito que você vai se encontrar nos próximos 30 dias, ô Virgem, é muito mais para você direcionar a sua chama, a sua essência para o caminho que você quer seguir de verdade, entende? Então eu percebo que nos próximos 30 dias você vai se sentir impelido, tá? A construir coisas e destruir, romper com aquilo que já não te serve mais, beleza? Vamos ver qual que é o futuro próximo de Virgem, o que está por vir nos próximos 30 dias. A resiliência. Virgem, eu percebo que muitas coisas vão acontecer contigo nos próximos 30 dias, talvez algumas mudanças, tá? Algumas coisas que fogem ao seu controle, e a gente sabe que para o virginiano, coisas que fogem ao controle, né, despertam uma certa angústia, uma certa raivinha mesmo, vamos falar a verdade. Eu sou virginiana, eu sei. Só que o que acontece? É preciso que vocês, ou pelo menos é pedido que vocês sejam mais resilientes nos próximos 30 dias, Virgem. Quando a gente se faz mais flexível às coisas que acontecem, sem agir com tanta arbitrariedade, acho que não é essa a palavra, sem agir de prontidão, se tornando talvez um pouco mais flexíveis, o que acontece aqui? Vocês conseguem contornar qualquer obstáculo, tá? Pode ser sim que vocês utilizem a raiva toda para encontrar formas de se direcionar para o que é importante de fato para vocês, tá? Uma aguinha. Mas vamos lá. Carreira, propósito de vida, como anda a responsabilidade do virginiano nos próximos 30 dias, tarô? Serendipidade.
Virgem, a partir do momento em que vocês se tornam mais flexíveis, tá? E com esse estado de espírito que faz com que vocês consigam mudar o foco para o que realmente importa, vocês vão perceber que as coisas acontecem porque elas precisam acontecer, tá? E aí vocês começam a enxergar, como é que eu posso dizer? Vocês começam a enxergar que tudo tem seu momento certo, tudo acontece da forma em que precisa acontecer. E vocês vão perceber que o universo, ele tem uma sincronicidade. É como se, a partir do momento em que vocês se tornam mais flexíveis, vocês direcionam o seu foco para o que precisa ser direcionado, as coisas começam a casar e se encaixar, tá? Eu brinco que tem uma história que foi muito dolorida para mim em 2023, onde eu perdi praticamente tudo, onde eu fui traída por uma pessoa que eu considerava amiga, onde eu fui, algumas na verdade, olha só quem está aqui. O fiscal de tarô. Enfim, onde me puxaram o tapete mesmo, onde destruíram uma possibilidade de um relacionamento, por que não? Se não de uma grande amizade que poderia surgir dali. Mas hoje as coisas não estariam do jeito que estão se isso não tivesse acontecido comigo, sabe? Foi muito dolorido, foi sim, não vou negar, mas hoje eu muito vejo essa sincronicidade, né? Se não fosse isso na minha vida, eu não teria mudado de local de trabalho, eu não teria encontrado amigos que vou carregar por toda a vida, muito possivelmente. Não conseguiria enxergar um crescimento profissional da forma que hoje eu enxergo. As oportunidades que se abriram foram gigantescas. Então, Virgem, nos próximos 30 dias, perceba que tudo tem um motivo de ser, tudo tem seu tempo certo, e às vezes não é do tempo que a gente quer ou do jeito que a gente quer, mas sempre é pro nosso melhor, tá? Gatão, falou oi já pra todo mundo aqui, né? Ele tá ronronando, como que solta ele? Me fala. Só que a mamãe precisa ler carta, filho. Bom, vamos continuar. Ai, gente, meu banco soltou aqui a lateral. Peraí que a tia vai colocar. A lateral não, o encosto. Isso aqui é tão ruim. Rodrigo, produção. Preciso, com urgência, que você conserte isso. Ele vai ver esse vídeo e vai falar, ai, Gabriela, tá bom. Bom, vamos lá. A tia engordou um pouquinho, mas o lance é que eu estou emagrecendo. Como estarão seus ideais, virginiano, nos próximos 30 dias? Compaixão. Acolho o mundo e o mundo me acolhe. Pode ser, Virgem, que você tenha se sentido muito... esteja querendo se isolar mais ultimamente e tal. Mas, principalmente, no que tange assim, a você alcançar seus ideais, eu gostaria muito que você percebesse que, assim, o universo trabalha com moeda de troca, tá? Não é barganha, é moeda de troca, entendeu? Então, como que você quer que o mundo, ou a vida, ou o universo tenha compaixão por você se você não tá nem aí para os outros, tá? Isso se você tem sentido essa necessidade de ficar mais sozinho, mais quieto e tudo mais. O lance é que, assim, isso é legal, é maravilhoso, você querer estar com você mesmo, você querer curtir mais um pouco a sua vida, sem tanta influência dos outros, mas para de ser tão julgador e tão crítico com os outros também,
Porque como é que você quer que as outras pessoas te entendam se você se nega a entender as pessoas? E assim, isso pode estar causando uma falta de flexibilidade em você muito grande, tá? Impedindo talvez você de enxergar a sincronicidade da vida. Beleza? Vamos entender o que Virgem precisa transformar nos próximos 30 dias, tarô. Nutrição. A frase dessa carta é: o amor da terra me nutre a alma. Primeiro que me veio na cabeça, assim, Virgem, como é que você tá se alimentando? Tá se alimentando direitinho? Não tá pulando refeição? Tá tomando água? Se sim, ótimo, maravilhoso. Se não, como é que você está nutrindo o seu corpo, tá? Isso precisa ser transformado de alguma forma. Outra coisa, do que você está se alimentando na hora de dormir, o que você está lendo, se está lendo muitas notícias, está lendo tá vendo programas de TV que trazem raiva, que trazem uma sensação de angústia, agonia. É preciso transformar a forma como você nutre a sua alma, seu espírito e seu corpo, tá? É um tipo de energia, um tipo de vibração aqui que não tá te fazendo muito bem nesse momento. Como estarão os relacionamentos do virginiano para os próximos 30 dias? Verdade. Liberdade é viver na companhia da verdade. Olha, Virgem, eu vejo que nos próximos 30 dias os seus relacionamentos, no geral, se não são, eles devem ser pautados na sua verdade. E como assim na sua verdade, Gabriela? Você não tá falando que é pra eu pegar e acolher o mundo e ser compassivo, ter compaixão, né? Deixar rolar, ser mais flexível? É sim. Mas é preciso ser sincero, é preciso dizer, olha, isso eu não gostei, é preciso dizer não tudo que vem à cabeça, mas pelo menos as coisas que incomodam, o que tá legal também, porque a gente tem a tendência de falar só o que incomoda a gente quando a gente trabalha muito dentro da verdade, né? Mas dizer coisas boas também, sabe? Tirar o véu, tá? Acolhendo mais, enxergando nos outros a parte positiva, falando o que você gosta, mas também sendo sincero ou sincera com o seu sentimento, sabe? Colocando pra fora coisas como, me incomoda a sua forma de falar, ou me incomoda a sua forma de roncar, porque não, acontece. Mas não dá para deixar de falar, tá? Quando você trabalha com a verdade, me vê outra coisa, muitas verdades virão à tona, presta atenção, Virgem, nos próximos 30 dias. Mas trabalhe você com a verdade, tá? Mas não dá chicotada só. Lembra que você tá nutrindo sua forma, seu espírito, sua alma de maneira um pouquinho negativa, talvez seja necessário fazer o bate-a-sopra. Falar primeiro a parte positiva, olha, você é legal, você faz isso, você faz aquilo, mas será que a gente não vai conseguir se entender melhor se tanto eu quanto você, se a gente não fizer desta outra forma? É uma sugestão, beleza? Trabalho. Como estará o trabalho de Virgem nos próximos 30 dias, tarô? Universo. Sou um instrumento único da criação eterna. Virgem, o seu trabalho vai estar muito bem nos próximos 30 dias, tá? E se ele não estiver legal, eu vou pedir que vocês percebam, porque assim, a gente cria as coisas, tá? A gente cria as situações, por mais que não pareça. A gente cria algumas situações ou se coloca em algumas situações
e elas simplesmente vão acontecendo. Então, se as coisas não estão legais, perceba. O que você fez, pensou, agiu, ou falou, sei lá, para se colocar nesse lugar no aqui e agora, tá? Tudo nessa vida você pode mudar. Então, se tá legal, ótimo. Se tá trabalhando com a verdade, você tá trabalhando, você é livre. Tem muitas coisas maravilhosas para acontecer no seu local de trabalho. No entanto, é preciso entender, você tá realmente agindo com verdade ou você tá fazendo meio de campo aí, muitas vezes se prendendo a algumas situações que não fazem sentido. Quem Virgem pensa que é nos próximos 30 dias, tarô? Cura, Ei, Virgem. Virgem tem a mania muito de ser curador, né? A síndrome do curador. O negócio, Virgem, é que você não precisa curar ninguém, tá? A gente veste uma capa de super-herói, super-heroína, porque quer ajudar o mundo e muitas vezes a gente deixa de se ajudar. Então, a partir do momento em que você olha mais para você, para de se cobrar tanto, sendo mais resiliente e modificando na sua vida o que você precisa modificar, sejam eles hábitos, pensamentos, coisas com as quais você alimenta seu espírito, mas as pessoas ao seu redor, elas vão enxergando o mundo com outros olhos e te veem como exemplo. Quer mais ser curador do que isso? Fazer com que os outros se inspirem em você, tá? Em casa, como está o caminhar da vida do Virgem nos próximos 30 dias? Mestra. Virgem, me parece que muitos dependem de você em casa. Parece que é como se você pegasse um bastão e desse as ordens, assim, tá? Não esquece, Virgem, que você faz parte de um conjunto. E você faz parte de uma egrégora. E que você não aprende nada sozinho, ou você não lidera nada sozinho. Então, permita-se, com a sua grande sabedoria e tudo que você aprendeu até aqui, permita-se olhar ao seu redor e aprender com as pessoas que são base para você, que estão caminhando com você, tá bom? Como estará a comunicação de Virgem nos próximos 30 dias, a comunicação e o intelecto? Como Virgem vai se expressar nos próximos 30 dias? Acho que é melhor, né, essa pergunta. Com coragem. Virgem, vai precisar de coragem mesmo ou pelo menos essa é a tendência, que você esteja mais corajoso para demonstrar tudo que vai aí dentro, para sustentar suas crenças, para sustentar o seu propósito, para sustentar todos os seus planos, para sustentar o que você acha que é correto. E se você não tá com essa coragem, seja flexível, resiliente, acolhe o mundo, acolhe o outro, mas não deixe de falar o que precisa ser falado. E não precisa sair humilhando ninguém, porque, né, vamos combinar que muita gente fala que, nossa, mas eu sou sincero e na verdade gosta de cometer um sincericídio aí. Não é legal. Perceba que a gente pode falar tudo o que a gente quiser. Só que é preciso olhar o outro com compaixão, com amor e com carinho e perceber, será que eu gostaria de ouvir uma notícia dessas ou uma opinião dessas?
Será que se eu não posso alterar a minha forma de falar para dizer a mesma coisa que eu pretendo falar, só que com maior amor, maior acolhimento? Há de se pensar, tá? É assim que você começa a se curar também, Virgem. Como estará a vida financeira, as posses do virginiano nos próximos 30 dias? Recolhimento. Virgem, é pedido que você não gaste tanto, tá? Nos próximos 30 dias. Faça investimentos apenas seguros, tá? Não precisa sair gastando à toa. Compra apenas o que é necessário, porque é momento de gestar, é momento de planejar, não é momento de sair gastando agora, tá bom? E por fim, como Virgem entra nos próximos 30 dias? Com abundância. Virginiano, você é pedido que você tenha uma atitude de abundância, tá? Sei que algumas coisas fazem a gente ter raiva, é pedido que você não gaste demais nos próximos 30 dias, mas não é porque, nossa, você vai ficar descontrolado, gastando e vai perder tudo. Não, não é isso. É preciso, talvez, aqui um pouquinho de estratégia, né? Para investir no que você realmente tem que investir. E sempre pensando, sempre percebendo quão abundante você é. Você já se vê um tanto quanto abundante. Olha o tanto que você cresceu no último ano até aqui. E mesmo que você não se veja como ser abundante, perceba quantas células no corpo você tem, por um exemplo, ou quantos fios de cabelo você tem. Se você não tem fios de cabelo, poxa, você anda, você trabalha, você tem uma cama para dormir, você tem internet para me assistir, ou assistir qualquer outra taróloga, sabe, que trate de espiritualidade, de cura interior, reforma íntima e tudo mais. Então você é abundante. Então é pedido que você entre os próximos 30 dias pensando, poxa, eu sou abundante, agradeço ao universo pela abundância e vamos correr atrás de mais. Porque não é pecado, não é ruim correr atrás de mais. Isso é uma ilusão, uma crença limitante que foi imposta pra gente há muitos séculos atrás. Não é ruim querer mais. O ruim é ficar parado e não evoluir. Tá bom? O ruim é ser ruim com os outros. O ruim é não querer se curar. O ruim é querer humilhar as outras pessoas. Não, o ser abundante, ele não tem por que fazer isso. Porque ele é abundante. Tá bom? Um conselho pro virginiano para os próximos 30 dias, tarô. Conselho final. Ilusão. Receba a vida como ela é. Virgem, cuidado, deixa eu ver aqui. Tá. No fundo do deck a gente tem o perdão. Cuidado, Virgem, porque às vezes a gente se deixa levar por algumas ilusões. Que a gente não quer enxergar as coisas como elas são, de verdade. A gente não quer enxergar as coisas, a realidade das coisas, tá? Não cria coisinha na sua cabeça nos próximos 30 dias. É pedido que você olhe a vida como ela é. E a partir daí, ok, tá acontecendo isso, eu vou fazer o quê? Paciência, como é que eu posso fazer para mudar essa situação, tá? Alguns de vocês ainda estão muito presos ao passado, Virgem. Alguns de vocês talvez não deslancharam ainda na vida porque não conseguiram perdoar algum tipo de situação. Então, perdoa. Perdoa, deixa o passado no passado, tá? Retoma o fluxo da sua vida. Tira as ilusões de que tudo vai acontecer do jeito que aconteceu e que você mais uma vez vai cair numa roda incessante de repetições.
redirecione a tua raiva, olha com compaixão para o mundo, aprenda a se nutrir melhor e se cure, tá bom? Era isso, meus amores, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis!